As Sete Cabritinhas e o Lobo. Contexto de Juan Soto, ilustração de Carmen Solá. Contam que sempre que a mãe cabra saía de casa para ir ao seu trabalho no hospital, dizia o mesmo para suas 7 cabritinhas: não abram a porta, porque existem lobos nas redondezas, e dizem que os lobos comem cabritinhas. Há um muito esperto que inventa todo tipo de armadilha. As 7 cabritinhas aproveitavam que sua mamãe não estava para brincar de sua brincadeira favorita: imitar com suas vozes finas o lobo que ouviam uivar na montanha. Um dia, quando sua mamãe estava trabalhando, alguém bateu à porta e uma voz muito grave disse: sou a mamãe, abram! A cabritinha pequena escutou com atenção e foi abrir a porta, mas a cabritinha maior a deteve e sussurrou: essa voz soa muito rouca. Mamãe nos disse que os lobos inventam truques para enganar as cabritinhas. Dizem que os lobos têm uma voz feia assim. E todas concordaram que essa voz tinha que ser a do lobo. Foi a cabritinha maior, a mais responsável, a que se pôs diante da porta e disse: se vá, não abriremos enquanto não estivermos seguras. E ouviram os passos pesados que se arrastavam e marchavam para longe da porta de sua casa. Se fosse um vendedor, teria voltado para tentar novamente. Porém, logo depois bateram outra vez à porta. Uma voz muito fina disse: filhinhas, sou eu, mami, sou sua mamãezinha. Elas não sabiam que, enquanto brincavam, o lobo havia assaltado a farmácia e roubado xarope para dor de garganta. Era um xarope capaz de afinar a voz mais rouca. Contente com sua vozinha, o lobo repetiu: anda, abram! As cabritinhas sorriam contentes. Desta vez sim, é a mamãe! E foram abrir a porta. Porém, a cabritinha maior gritou: não abram, tem a voz fina, mas a mamãe não nos fala como se fôssemos tontas. Além do mais, as lobas têm a voz fina? Não sabemos, por isso não abrimos. Necessitamos de mais provas. Vocês não se recordam? Mamãe disse que os lobos cheiram muito mal. Todas cheiraram e descobriram que um fedor horrível entrava por debaixo da porta. Então, a negra encheu o peito e disse: mamãe, põe a mão por debaixo da porta para te darmos a chave. E uma pata negra e peluda, com unhas gigantes e pontiagudas, passou por debaixo da porta. A medrosa quase desmaiou, mas a pequena observou essa garra gigantesca com curiosidade, muito atenta. As outras cabritinhas gritaram: é o lobo, é o lobo! E a garra desapareceu, e se ouviram de novo passos que se arrastavam para longe da casa. Que dia! O lobo estava muito mal-humorado. Tinha vontade de comer cabritinhas e estava disposto a qualquer coisa para conseguir algumas. Ia pelo bosque de cara feia e os animais se escondiam enquanto ele passava. De repente, o lobo teve uma ideia e saiu correndo em direção a uma perfumaria. Enquanto isso, as cabritinhas sentiam saudade de sua mamãe. A pequena olhava o relógio com seus grandes olhos, ainda que não soubesse ler as horas. Nesse momento, soou a campainha e uma voz fina disse: Yuhu, cabritinhas, a mamãe chegou, está muito tarde, abram.
A cabrita Pinta estava tão impaciente que foi abrir a porta. Porém, a maior a deteve e sussurrou: Espera, não abra ainda. Mas um cheiro de perfume parecido com a colônia de sua mamãe se filtrava por debaixo da porta. O certo é que cheira bem aí fora. Mamãe, já sabe, põe a mão por baixo da porta. E uma mão branca, com as unhas pintadas, passou por baixo da porta. Oh não, tinha tanta vontade de ver sua mãe que essa pata grande e estranha lhes pareceu a adequada. Foi medrosa que abriu a porta. E nesse momento, um lobo gigantesco se lançou dentro de casa. Todas guincharam e correram a se esconder. O lobo foi encontrando e comendo uma a uma as cabritinhas. A Pinta, que tinha ficado paralisada de medo, a maior no forno, uma que estava no cesto de roupa, outra que tinha se escondido no armário, a medrosa que estava debaixo da cama e, por último, a negra que estava escondida embaixo da mesa. Então o lobo saiu de casa satisfeito e foi deitar-se perto do rio para dormir. Quando mamãe cabra chegou em casa, encontrou a porta aberta e não viu nenhuma de suas cabritinhas. Como se preocupou, como chorou. Na casa só se ouvia o triste tic-tac do relógio. Mas então a portinha do relógio se abriu. Saiu a pequena e lhe contou que o lobo havia comido todas as suas irmãs. A mamãe a abraçou chorando. Porém, a mamãe não iria deixar que o lobo conseguisse o que queria, e pensou e pensou. Ui, com tanta comida, é certo que ficou com sede e sono. Estará ao lado do rio. E efetivamente, ali o encontraram dormindo, perto do rio, com a pança estufada. A mamãe tinha trazido seu material do hospital. Quando encontrou o lobo, abriu a barriga dele com bisturi e as 7 cabritinhas saíram correndo. A mamãe iria esbravejar por terem aberto a porta para o lobo, mas viu a pata pintada de branco e entendeu como que ele as havia enganado. Este lobo vai receber um castigo. Meninas, busquem pedras bem grandes. Cada cabrita pôs várias pedras no estômago do lobo, que continuava dormindo aprazivelmente, sem se dar conta de nada. Quando a pança estava cheia, a mamãe costurou a barriga. Isso feito, as 7 cabritinhas se foram felizes com sua mamãe. Quando o lobo despertou, com sua barriga cheia de pedras, soltou um arroto e murmurou: Que digestão tão pesada! Dizem que as cabras são a comida leve, mas me enganaram. Ai, minha barriga! E tão mal havia ficado que decidiu não voltar a comer cabrito em toda a sua vida. Fim.